Dialogue for Leaders, o podcast que traz um novo olhar da liderança para pessoas e negócios. Sou Hugo Godinho, sou CEO da Dialogue, plataforma líder de comunicação interna e engajamento no Brasil, de colaboradores focada no público interno. Estou aqui em mais uma edição do Dialogue for Leaders, que é esse podcast em parceria nos estúdios aqui da JBFM. É a nossa terceira gravação, já tivemos aqui nomes importantes das americanas, tivemos do Ancar Shopping Centers, e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o Romeu Domingues, que é co-chairman da DASA, né, esse grupo gigantesco e tão relevante no Brasil, aqui as operações todas presentes e motivo de orgulho da gente, inclusive, de tê-lo por aqui. Muito obrigado, Romeu, por ter aceitado o convite. A gente tem muito a conversar com você hoje aqui sobre saúde e inovação. Obrigado, Godinho. É um prazer estar aqui com você e falar ainda mais sobre pessoas, né, que é o maior ativo de qualquer empresa, né? São as pessoas, então é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, o prazer é nosso. E eu vou ter que ler aqui, porque tem uma história tão importante do Romeu na história do Brasil e como ele desenvolveu o segmento de saúde, que eu acho que vale a pena ser lida, né? Pode encurtar isso aí. Já está encurtada, né? Então, o que o Romeu, a gente tem aqui de destaque, pessoal? O Romeu fundou as clínicas, né, muitas clínicas nos anos 90, se tornou conselheiro da Rede Ímpar, depois fundou a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, é cofundador da Conexa, uma startup que já não é mais startup há um bom tempo, né, uma empresa de sucesso de mais uma de saúde, e desde 2011 é co-chairman da DASA, que, como todo mundo sabe, é um dos maiores grupos aí que a gente tem no Brasil e provavelmente no mundo de saúde, né? A gente hoje tem com a DASA 40 marcas de laboratórios, hospitais e centros médicos, atendendo mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e mais de 40 mil colaboradores. É muita gente para conseguir administrar e fazer uma comunicação eficiente e engajar, né, Romeu? Então, acho que vai ser muito interessante ouvir de uma pessoa com a sua história, com a sua trajetória, como as coisas são, né? Quando não tem cartilha para essas coisas, como elas acontecem, né? Então, para começar só, você tem uma história que combina muito empreendedorismo, né? Serviço de saúde para o Brasil e para todos nós, e milhares de pessoas, né? Como que foi isso? Até chegar do 1 ao 40 mil funcionários, como a liderança foi importante para você, a sua liderança e a forma que você vê hoje a liderança, como você fez, como você vê que é importante que a liderança tenha um papel de comunicação e de engajamento com os colaboradores para poder atingir resultados tão significativos como o da DASA, né? Hoje, obrigado novamente. Eu sou médico, formado aqui no Rio e sempre gostei de inovação, empreendedorismo. Fui para Boston em 89, 90, aprender ressonância quando estava começando no Brasil. Depois voltei aqui para o Rio e consegui abrir clínicas de diagnóstico e desde o início com a preocupação de treinar as pessoas, né? Eu como médico, então, eu buscava os residentes que terminavam a residência no Fundão, o ERG, UF, para fazer um R4, um R5 e treinar. Ensinar o método, como era um método novo. Então, você acaba criando uma cultura e treinar não só em ressonância, que era uma coisa nova, dar aulas e estimular as pessoas a estarem publicando, fazer trabalho científico, parceria com as universidades daqui do Rio, mas também no atendimento, né? O atendimento começa no call center, né? Hoje até tem muita marcação online, mas o call center ainda é uma grande entrada das pessoas poderem marcar exame nos hospitais e até mesmo nas clínicas. Então eu sempre estive muito próximo do colaborador, né? Visitava o call center, você dá carinho, ouvir, fazer eventos de treinamento, fazer eventos, sempre te fez eventos até assim para as pessoas interagirem, né? No Dia do Trabalhador e no final do ano, deu festa para você poder, a pessoa ter orgulho de mostrar para o marido ou para a esposa onde trabalha. E o atendimento é fundamental, a gente trabalha com saúde, né? Sim. Então, as pessoas que chegam, algumas chegam fragilizadas, preocupadas com o diagnóstico, então você tem que ser, ter empatia, ter poder atender no horário e não abrir nunca mão da qualidade. Então, primeiro a qualidade do exame, a qualidade do que você vai entregar, do resultado, do diagnóstico, para ter credibilidade até com quem te enviou o exame, quem te enviou foi o médico. E depois, isso tudo é o mais importante, mas se não tiver um acolhimento, se não tiver, você marcou o exame, foi atendido na hora, a sua experiência no call center foi boa, depois o resultado saiu dentro do prazo. Então isso tudo, as pessoas também dão valor, né? E aí, à medida que a gente ia crescendo, né, pegava os médicos, por exemplo, você e um outro colega que foram treinados, abriu uma clínica nova, colocava vocês dois como head daquela clínica, diretores e sócio.
Então você participava do resultado financeiro daquela clínica, uma clínica em Niterói, uma clínica na Tijuca. Com isso você olhava como dono, porque se a receita lá era zero, o salário ia ser zero. Então você olhava, se preocupava com a limpeza, com o atendimento no horário, a qualidade do laudo, o melhor aparelho. Então isso tudo você vai criando a cultura. Isso leva anos. Né? E quando a gente fez uma fusão com a DASA, que já era uma empresa de medicina diagnóstica, como você falou, a maior da América Latina, a DASA tinha várias marcas, quase, sei lá, mais de 20 marcas espalhadas pelo Brasil, mas não tinha uma cultura. Ela cresceu muito rápido, abriu capital e era uma empresa, era uma corporation, tinha controlador, vários fundos de investimento. Então, a maior dificuldade é levar essa cultura que a gente tinha aqui no Rio, de qualidade, inovação e empreendedorismo para a DASA. E me causou muita surpresa que, quando eu cheguei em São Paulo, né, eu logo fui para o conselho, vários colaboradores da DASA e diretores não faziam exame na DASA, faziam na concorrência. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Então a DASA precisava de investir em pessoas, trazer as melhores lideranças médias de São Paulo, precisava trocar de tecnologia defasada. Então foi um trabalho de longo prazo. E até mesmo, médico é muito vaidoso, né? Às vezes eu convidava médicos tops do Einstein, do Círio para trabalhar. Eu falei, Romeu, na DASA não, eu não vou botar meu nome lá. Então tivemos que criar uma marca nova, o Alta, que hoje é um sucesso em São Paulo, aqui no Rio também, para trazer esse colega. Falei, tá bom, vem aqui, marca nova, vão ter os melhores aparelhos, o melhor atendimento, né? E aí, com isso, você vai trabalhar no Alta, mas vai trazer sua assistência para a gente melhorar também as outras marcas que atendem classe B, B-, C+. Se eu não vou dar medicina de qualidade para quem é rico, para quem é classe A. Então, foi assim, foi um trabalho... E nos primeiros anos foi muito duro. Você criar uma marca nova, né, num local, São Paulo, que já tem grandes marcas, grandes hospitais. Mas hoje o Alta nos dá um orgulho que a gente abre um Alta, as pessoas querem ir no Alta. Entendeu? E é engraçado que quando as pessoas vão lá, elas vão porque o médico fala, não, faz o exame lá com o Dr. Godinho, que ele é o melhor em músculo esquelético. As pessoas vão para fazer exame com você, mas ela olha todo o entorno. Ela olha lá a concierge como te atendeu, no horário, a infraestrutura da clínica, o de jejum. É impressionante, mas as pessoas dão um valor a isso, né? É incrível. E mesmo uma marca que não seja um Alta, né, uma CDPI, um Sérgio Franco, você também tem que ter essa preocupação, né? A preocupação de atender a pessoa, o acolhimento, né? E tem que ser um pouco assim, meio que, não vou dizer neurótico, mas meio que, sabe, você tem que estar sempre batendo naquela tecla. Outra coisa, né, a gente tem que estar sempre visitando, né? Eu falo com os nossos executivos, diretores, se ficar só lá em Pinheiros, lá na DASA, lá, você não sabe. Então tem que ir para a ponta. Claro. Você tem que ir ao hospital, tem que ir na clínica, entendeu? Tem que ouvir. Entendeu? Eu até hoje, de vez em quando, gosto de fazer reunião com nosso NAC, a turma do call center. É tanta coisa rica que você visita, tá precisando treinar em atendimento para exame obstétrico. Não, estou dando um exemplo, genômica, que é um exame novo. E você dá carinho, entendeu? Você ter um call center com uma estrutura boa, confortável, um lanche, são coisas pequenas, claro, mas que pessoas dão valor. É muito doloroso quando você perde um profissional bom, um médico que você treinou, e mesmo às vezes um executivo, um gerente, é muito duro. Então a gente tem que ter essa preocupação, né? Se você tem um turnover muito grande, você não cria cultura. Importantíssimo a gente trazer esses pontos para cá, porque reforçam até boa parte do que a gente acredita também, né? Você falou de liderança próxima no início, né? De como você estava próximo e até agora nos call centers. Você falou de acolher as pessoas, né? Que é entender o que motiva os motivadores, treinar as pessoas. Tem pontos muito importantes que falam do seu tipo de liderança que eu acho que continuam super atuais, talvez mais do que nunca, né? Turnover está em taxas altíssimas nos negócios todos, a gente vê não só na saúde. Então, como a gente faz uma experiência do colaborador mais rica e mais envolvente no momento que você tem 40 mil pessoas, né? Como funcionário, não mais 4. Mais de 50 mil. Mais de 50 mil, então. Estamos atualizados aqui, mais de 50 mil pessoas. Então, é um grupo realmente gigantesco, né? Pegando esse gancho dos 50 mil pessoas, né? Boa parte eu imagino que esteja na linha de frente ali, como você estava falando, né? E aí eu fico pensando, que papel que tem essa, não só a liderança, mas que tipo de tecnologia, de comunicação que você faz com que garanta esse alinhamento na ponta, ou pelo menos minimize as chances de erro, né? Tem muito treinamento é bastante conhecido por esse tipo de abordagem, né?
Mas como é que você faz com que essa abordagem para o teu cliente final, de fato, ela venha de um formato que vocês imaginaram e pensam na DASA, que chegue ali no treinamento dessas pessoas, que a comunicação flua de uma maneira compreensível e isso se manifesta em melhores prontuários, em melhor atendimento, melhor percepção do cliente, né? Outras formas, eu diria, outra forma de perguntar seria como é que conecta essa experiência do colaborador DASA com a experiência do cliente da DASA, né? Existe essa conexão entre como eles se sentem mais felizes, mais produtivos, mais acolhidos por vocês e como eles vão lidar com os clientes? Tem resultado final na ponta com o cliente de vocês? Dinho, a gente tem dois tipos de, são dois, vamos dizer, colaboradores. Um é a equipe médica, médico, técnicos, é um tipo de treinamento e de contato, né? Então, a gente pegar as lideranças médicas da DASA, estão em constante convívio com os demais médicos, seja o diretor médico do hospital, seja o diretor de uma marca em Salvador. Então, e outra coisa, você tem que ter, falar primeiro de médico, né? Médico respeita muito a médico pela hierarquia do conhecimento. Então, se você tem os melhores médicos de São Paulo, Rio, fica mais fácil dos mais jovens seguirem aquela, como eu posso dizer, referência. Por exemplo, para mim ele é um exemplo de bom médico. Claro. Então isso tudo você consegue falar de qualidade, inovação, está sempre estudando, você não parar porque medicina é muito saúde e principalmente medicina é uma coisa que está evoluindo muito rápido, né? Estamos falando de inteligência artificial, falando de genoma, então você tem que estar sempre atualizado. Já com relação aos colaboradores, também, né? Eu acho que todos a gente procura sempre estar visitando 2, 3 capitais, 4 todo ano. E a gente vai procurar em grupo, né? Porque aí você vai com o diretor de RH, diretor de TI, um diretor médico. Então você mescla, no outro ano você vai com o diretor de operações, vai com o de tecnologia. E aí você visita clínicas, hospitais, visita o núcleo técnico de operação onde é feito o exame e ouve, né? Então, você ouvir, então, acho que é muito importante. Na pandemia, isso as pessoas foram muito para o lado remoto, virtual. É bom, é eficiente, mas não substitui de forma alguma você estar junto, olhando e conversando, ouvindo, tomando um café. Então, por exemplo, eu fico em São Paulo 3 dias por semana, né? Eu recebo gente lá em casa o dia inteiro, né? Eu vou na DASA, mas eu recebo, sabe, médicos, não médicos e médicos externos, porque nós temos, na verdade, nós temos 3 clientes, né? 3 clientes. Tem o paciente que faz o exame, tem um médico que manda o exame, então eu faço o jantar lá em casa toda semana para médicos externos, para eles verem o que nós estamos fazendo na DASA, no Hospital 9 de Julho tem de novidade, ou no Alta, e para ouvir deles o que eles precisam da gente. Então, acho que esse contato, entendeu? A gente tenta passar essa cultura, tem que estar interagindo. Então, eu tenho o paciente, o médico e a operadora de saúde, que é o outro cliente. Então, eu tenho que ouvir quais são as queixas dela com relação a protocolos, pacotes. Então, a gente tem que estar sempre interagindo, né? Com todos os públicos. E quanto mais na ponta, imagino que o alcance é mais desafiador, né? Quando a gente está falando de quem está na ponta ali, no prontuário, no nível mais operacional. Com certeza. E a gente quando vai, por exemplo, para Porto Alegre, né? A gente vai e reúne com os médicos, né? Reúne com os colaboradores, as lideranças. Perfeito. E reúne, aproveita para almoçar ou jantar com o presidente do operador. Então você acaba ouvindo. Aí se a gente presta serviço para um hospital, você também vai no hospital, então você aproveita, entendeu? São vários clientes, né? E a gente tem que estar ouvindo. E às vezes são coisas pequenas, porque uma empresa grande é tão burocrático, tão lento. Entendeu? Então, a gente tem que mostrar. E outra coisa, ouviu, às vezes uma queixa pequena tem que dar o retorno. Se você faz uma viagem, volta, a pessoa não dá o retorno, não pode entrar, poxa, vou fazer um negócio aqui, uma ferramenta de AI que vai ajudar no no-show dos pacientes. Aí aquilo você passa para uma pessoa, a pessoa passa para outra, entendeu? Passa para a área médica, tecnologia. Então, uma coisa que a gente fez que deu muita agilidade nos últimos 4 anos, a metodologia de células ágeis, né, squads, para você marcação online. Então, cria o grupo da autonomia, cobra,
Porque senão dentro de uma empresa grande as coisas às vezes ficam lentas, né, cara? Tem a tendência de ficar, entendeu? Perfeito. E hoje não dá para ser lento, né? Você tem que andar rápido, né? Tem sempre alguém que pode ser mais rápido. E tem inteligência artificial acelerando tudo, né? A gente estava falando sobre isso um pouco agora há pouco, como é importante a tecnologia até para ajudar com a inteligência artificial a entender melhor comportamentos do público interno, seja do diretor ou até do público mais operacional, né? Acho que tem muitos meios de fazer isso, plataformas que podem apoiar nesse sentido. E a gente tem programa para o colaborador interno, né? Hoje tem a preocupação, a empresa de saúde tem que olhar a saúde do nosso colaborador. Então, eu, às vezes, procuro, até reunião com o nosso pessoal que via assistência médica dos nossos colaboradores, para poder, porque a gente vê, hoje o problema de saúde mental é grande nas empresas, né? Então, a gente tem que estar sempre ouvindo e às vezes, está pior no setor, entendeu? Não é porque, vamos dar um exemplo, é uma emergência, é porque a liderança aqui não é, entendeu? Não é porque o trabalho é mais estressante em si, porque a liderança, uma coisa que dá muito valor também, até para bônus e incentivo de curto prazo, que está dentro das métricas importantes, é o NPS, entendeu? Sim, claro. Então o NPS, o Net Promoter Score, para ver como é que eu estou, entendeu? E a gente já bota uma barra alta, porque ali eu vou ter um termômetro como é que eu estou atendendo o meu cliente externo, né? É interessante esse viés da saúde mental que você está falando, que a gente vê muito para fora, né? Todo mundo falando, usado para dentro, né? A saúde, se preocupar com a saúde mental de forma legítima dos seus funcionários, não só porque aquilo é bacana e por um mundo melhor, mas porque é importante para o negócio, torna mais produtivo. Agora, não adianta você só também colocar isso aí, você poder oferecer telemedicina, telepsicologia e também você não acompanhar, você também quebra a empresa. Porque, infelizmente, o ser humano, né, a gente vê que às vezes pessoas fazem consulta, uma boa parte não, mas infelizmente é um número relativo, significativo, para poder ter atestado médico. Sim. Outro dia, uma reunião lá do comitê de auditoria, eu falei, pô, gente, acho que a gente está ajudando o colaborador, mas tem pessoas e pessoas. Claro. Nós vimos que tinha uma enfermeira que ela conseguiu 25 atestados médicos em 5 meses. Não dá. Então, quem está lá na ponta... Tem sempre o mau uso do sistema, mau uso, né? Então, aí você tem que ter ferramentas para poder detectar isso aí. Sabe que na minha realidade, você conhece minha realidade de plataforma, de comunicação interna e tudo mais, a gente vê como tem a chance de ter a sobrecarga digital sendo reduzida, né? Porque o outro lado dessa moeda é um volume enorme de informações, a gente vê lideranças ali achatadas muitas vezes, porque tem as ordens que vêm de cima, tem que lidar e gerenciar, e mesmo a ponta, né? Mesmo o pessoal operacional. É muito volume de informação, é muita função e muita tarefa a ser feita. Então a gente vem acompanhando com a Dara, assim, a gente consegue acompanhar claramente empresas grandes que a gente atua, a redução dessa sobrecarga, né? E por consequência melhora em níveis de saúde mental. A gente começou a ouvir isso dos clientes, não precisa nem a gente tem olhado, estudado isso, porque é uma forma de colaborar com a saúde mental, com apoio de tecnologia, que a gente acredita muito em inovação, né? É legal, eu vi uma startup californiana, que chama Ellipsis, interessante, você abaixa o aplicativo, você responde 5 perguntas, de acordo com a resposta que você deu das 5 perguntas, a entonação da voz, a semântica, diz se a pessoa está deprimida, estressada, ansiosa. Então, como uma ferramenta para porque às vezes a pessoa está tão deprimida que nem procura atendimento. No primeiro filtro. E depois também a pessoa começar a fazer uma terapia, você vê se está tendo a melhor ou não, né? Então, eu hoje acho que a inteligência artificial, o próprio ChatGPT vai facilitar muito a vida. Já está facilitando muito a vida, por exemplo, dos médicos. Hoje, vários hospitais dos Estados Unidos, você vai para consulta, porque o médico perde muito tempo, até hoje, com um trabalho burocrático de digitar, pedir o exame, olhar, entendeu? Então, o médico passa no hospital ou faz uma consulta, 25%, 30% do tempo dele com um trabalho que não está dando atenção ao paciente, né? Então, hoje você chega e o médico pergunta, posso gravar a nossa consulta? O paciente pode. Grava meia hora de consulta, 40 minutos. Depois já faz um resumo. O ChatGPT resume o que é relevante. Você pode mandar para o paciente, sugere o diagnóstico, entendeu? E o que pedir de exame, né? Então, isso diminui o burnout dos médicos. Entendeu? Ele tem Foca no que é importante. Foca no que é importante para ele poder o paciente engajar na consulta, né? Porque a dificuldade da pessoa hoje em dia é engajamento, né? Exato. As pessoas estão envelhecendo mal, né? Envelhecendo com obesas, diabetes, hipertensão. E você poder dar mais atenção e a pessoa sair dali mais engajada no diagnóstico, no tratamento, é fundamental. É incrível como são mundos muito parecidos até de comunicação. E comunicação, obviamente, serve a todos os segmentos, mas serve também saúde.
É a mesma coisa, você consegue perceber, você vê claramente, se eu entrego mensagem na hora certa, do jeito certo, na forma certa para você, tem um impacto e um engajamento completamente diferente do que se fosse para mim, ou se fosse para o meu parente, ou se fosse para um funcionário, porque cada um recebe de uma forma, né? Então a inteligência, eu concordo totalmente, ela pega uma massa crítica de dados, a gente tem usado muito isso dentro de casa, não só para produzir conteúdos, mas mensurar o que funciona, e te traz, né? Funcionou, essa campanha funciona, esse tom de voz funciona, o presidente tem que estar mais presente. Isso é muito rico e torna o ambiente melhor para todos, né? Eu só queria explorar um pouco mais da sua história, antes da gente falar de outras coisas, a questão da mudança de... Você falou de cultura, numa das perguntas, falou, a cultura é muito importante. De fato, a gente estuda isso e cada empresa tem uma, e isso é muito importante ser reconhecido, né? Quando você, para navegar e gerenciar os negócios, né? Como foi toda essa integração de DASA, Ímpar e tantas outras marcas que vocês vêm criando, incorporando? Como é que você percebeu o papel dos líderes nisso e dos próprios colaboradores ao se depararem com fusões? É uma boa pergunta, né? A gente, antes de... a DASA era uma empresa só de medicina diagnóstica. Nós estamos desde 2011, né? Criando uma cultura. Então, em diagnóstico, nós tínhamos uma cultura, né? Claro. Você vê assim, percebe o atendimento em Salvador ou em Florianópolis, num laboratório nosso ou na clínica, aquela cultura do médico atender com qualidade, falar com você, dar bom dia. Até mesmo... Você, poxa, em São Paulo tem, sei lá, mais de 1.000 médicos fazendo ultrassom. Nós criamos um programa, tem uns 7 anos atrás, foi essa pandemia, uns 6 anos, um programa chamado 7 segundos. Entendeu? Que o médico, ele ganha produtividade, o exame que ele faz, né? Então, eu posso checar se o laudo dele é bom ou não, né? Mas a gente botou NPS para médico, para ver como é que a nota que você está dando do atendimento geral e do médico. E segundo, né, o programa 7 segundos nada mais como é que eu posso admitir que um médico entre numa sala fazer teu exame de ultrassom, você já está deitado lá, preparado, a auxiliar já até colocou o gel, né, e não te dá bom dia, se apresentar, perguntar qual o motivo da consulta. 7 segundos. Godinho, meu nome é Romeu, vou fazer seu exame, qual a sua queixa, por que está fazendo? Só de fazer isso aí, eu quase que obrigar o médico, né, a ter esse... O NPS sobe. Então, em diagnóstico, a gente, seja para classe AAA, classe A, B, ou B-, ou C+, a gente... É claro que o atendimento no alta, você vai ser atendido com maior tempo, é diferente, você não pode... O mesmo tipo de serviço, em termos de qualidade do exame, é igual. Mas você tem mais tempo, entendeu? A infraestrutura, o atendimento... A estrutura física, né? O Nespresso e tal. Agora, para hospitais, nós resolvemos fundir a DASA Diagnóstico Hospitais. Quando a gente voltou agora para a Bolsa, né? Tem 3 anos, 3, 4 anos, entendeu? E cada hospital, né, tinha uma cultura. Então, nós mudamos todos os diretores, para poder ter uma cultura que a gente quer, de trazer os diretores que a gente busca qualidade do hospital, segurança, eficiência, porque se eu também implemento uma cultura de ineficiência, hoje um desafio da saúde é ser sustentável. Então o hospital é um desafio muito grande, você sabe, eu vou internar quando precisa, botar no CT quando precisa, colocar o estente que precisa. Então é qualidade com eficiência e também a gente, nos últimos 5 anos, uma preocupação de fazer uma transformação digital grande na DASA. Claro. Começou por diagnóstico, né? Porque se eu não tenho... a empresa que não faz transformação, ela morre. Sim. A transformação digital não é só ter um prontuário médico, eu criar uma cultura, eu ter dados estruturados, eu poder ter inteligência artificial para poder ajudar no laudo, o médico ter mais qualidade no laudo dele, mais produtivo, eu poder ver pessoas que estão com gap de cuidado, por exemplo, uma paciente, hoje tudo na DASA a gente tem, paciente que não faz, senhora de 50 anos, do plano de saúde e tal, que não faz mamografia há 3 anos. Eu identifico para você agora, no Rio ou em São Paulo. Então, se eu não tiver essa, por exemplo, marcação de exame, por que eu tenho que ligar para um call center? Por que eu não entro? Hoje, várias marcas nossas, a maior parte das marcações dos anos são feitas online. E já, quando vão para fazer o exame, você pode fazer teu auto-check-in ou fazer... Então, você cria eficiência, tem menos erro, entendeu? Você já pega a autorização prévia. Então, isso tudo, a gente
diagnóstico, tinha essa cultura de qualidade, inovação, pioneirismo, eficiência. Estamos trazendo para hospitais. Leva tempo, né? Porque você pegar 15 hospitais, cada um de um jeito, então esse é um trabalho, entendeu? Tem que ter paciência, muito investimento em CAPEX, OPEX, treinamento, mas não tem outro jeito, né? E a gente, então, como a gente pensa no longo prazo, né? Apesar de estar na bolsa e tal, a gente não abre mão disso aí, mas é um trabalho... aí você tem que estar sempre reunindo os diretores todo mês, né? Para poder ter... Para criar cultura, né? Claro. É um trabalho demorado. Contínuo. Contínuo. E às vezes com muita ajuda externa, né? Então, empresas que nos ajudam a montar uma cultura que vem da liderança, né? Entendeu? É bom, o conselho tem também vários médicos, né? E a gente pensa nisso, né? O propósito é espetacular, trabalhar na empresa de saúde, né? Estou fazendo bem, fazer bem feito. E o resultado financeiro é importante, senão a gente morre, é a consequência. E dentro disso tudo aí, cara, por exemplo, hospitais que vieram depois, é ridículo eu para marcar uma cirurgia no hospital, a maioria, assim, vários nós, eu tenho que ligar para um call center, ela pedir autorização, pode levar 15 dias, tem que digitalizar essa jornada. Claro. Entendeu? Claro, então, tem muita ineficiência. Claro. Esse é um bom gancho para a pergunta que estamos chegando nos finalmente, mas essa aqui também é interessante. Você fala muito de inovação, é uma marca da sua trajetória. E outra coisa, né? Você fala assim, vamos fazer a transformação digital. A nossa experiência, não adianta falar, o conselho quer, né? Como há 5 anos atrás. Você tem que engajar. Exato. Entendeu? Top-down não funciona, nem bottom-up. Então, o que nós falamos, Pedro é o senhor, Pedro Bueno, vamos levar o Comex, né, os executivos mais ligados a ele, o N1, para Califórnia. Então vamos lá para o Singularity, vamos ver o que tem novo de inteligência artificial, de robótica, de genômica. É um banho de loja ali. Passar 4 dias ali, cara, você volta. Agora vamos pegar alguns executivos, alguns diretores médicos, vamos para a Índia. Legal. Outra cultura. Cultura de eficiência, entendeu? Você fazer cirurgia cardíaca com o melhor cirurgião por $5.000, entendeu? Até onde eu posso oferecer isso, chegar nesse ponto para hospitais mais simples. Aí, vamos para Israel. Aí você vai ver AI, dados, analytics, health techs. Então isso é importante. Não adianta só, né? Você tem que fazer. Então isso é muito bom fazer sempre simpósios, trazer gente de fora. Você tem áreas dentro das empresas, isso que eu ia te perguntar agora, assim, porque você olha de um olhar muito privilegiado, que é o olhar de cima, né? De quem fez esse negócio todo, de certa forma, e quem olha o todo que você espera. E naturalmente você fala muito da evolução da solução, do serviço, do para fora, né? E para dentro eu percebo, pelo menos na minha lida diária aqui, eu lido muito com o pessoal de RH e comunicação, até primordialmente RH, né? E eu vejo que existe um nível de desconforto muitas vezes com tecnologias muito avançadas, ou ter que implementar uma inteligência artificial, ou ter que lidar com a tecnologia. Não é um dia a dia tão orgânico e comum. Você tem razão, mas tem que avançar também. Exato. Eu acho que para dentro, os processos, se eu não tiver dados internos de como está a gestão das pessoas, eu não consigo ter, entendeu? É isso que você espera do seu RH, por exemplo, no DASA? Tem que evoluir. Tem que evoluir. Culturalmente, e a transformação digital. Começou na área médica, mas tem que evoluir. Não tem jeito, você tem toda razão. Porque se eu tenho dados estruturados, eu faço gestão. Claro. Entendeu? Como é que eu posso? Eu fiquei maluco lá de saber que das 10 mil consultas que a gente faz dos nossos colaboradores internos de telemedicina, 30%, 40% recebem um atestado médico. Não tem como. Então as pessoas estão usando a ferramenta que a gente quer dar suporte para poder, tá entendendo? Então, você não tem esses dados, tem que estar de forma automatizada. Claro. Entendeu? Online, real time, para poder fazer gestão. Ter os dados, né? Ter a tecnologia como um apoio favorável, né? Para ajudar você e não para substituir. E muito menos para ficar no lado. Faz sentido eu ter mais de 1.000 pessoas, cara, na área financeira para fazer os recebíveis? Claro. Entendeu?
Claro. São processos que se eu botar inteligência artificial, botar inteligência generativa, já sei como é que eu vou mandar uma requisição para um convênio que eu não vou ser glosado. Entendeu? Então, até mesmo antes de eu faturar, isso aqui está errado, questionário, cadastro. Então, são coisas que eu tenho que usar a tecnologia, eu tenho que usar Claro. a tecnologia de informação, senão... E eu colocaria até uma pimenta a mais. E A saúde ainda é pouco digital, né? Quando eu olho o mercado financeiro, o banco, estão muito na frente da gente, entendeu? Então, até hoje, a DASA hoje é um ecossistema que tem laboratório, tem clínicas, tem hospitais, tem atenção primária, telemedicina, oncologia, genômica. A gente está integrando esses dados todos, porque você é um godinho só. Tem que ter, se eu for fazer uma consulta com você, ou você vai na emergência no hospital, eu tenho que saber toda a tua história. Claro. Agora, e daqui para fora? Ele tem que integrar, cara. Não adianta, se você vai na nossa rede ou vai na outra ou na outra, experiência única. O dado é seu. Lógico. Então a gente ainda tem um caminho longo na saúde, ainda tem muita ineficiência. E aí, falando um pouco, teve uma parte que a gente não explorou tanto aqui, que seria muito interessante te ouvir, desde a década de 90, né? Pelo menos você está atuando mais empreendendo e lidando com pessoas de diversas gerações. E a gente estava falando aqui fora até como tem diferenças geracionais. Ah, tem. Isso é maravilhoso. O que engajava naquela época engaja hoje? E o que é necessário para engajar hoje? Assim, eu vejo, né, graças a Deus, ter a felicidade por ter um filho que é empreendedor, ele investe na saúde. Então, eu estou muito nesse ambiente de... Fundou a Conexa, né? A Conexa, a Connect e agora a Omnia. E a gente acabou, então... convivendo muito. A DASA também, a DASA foi lá no Cubo, lá em São Paulo, a área de saúde, a gente que era o sponsor, o apoiador para as health techs. Então a gente vem convivendo e você tá com essa garotada nova, vendo... o Brasil é muito empreendedor, né? E tá sempre... tem soluções fantásticas, seja para gestão de saúde, seja para a área de inteligência artificial, mental health, genômica. Então para mim está sendo muito rico. Né? A gente até montou um fundo de venture capital só para health techs. Legal. Então, quase toda semana eu vejo uma startup nova no Brasil. E os jovens, hoje são assim, acho que até pelas mídias sociais, né, cara, são muito curto-prazistas, né? Acho que vão ficar ricos logo, entendeu? E tem que ter uma resiliência, né? E mesmo startup, ela cresce muito no início, cresce 9%, 10% em receita por mês, mas depois você não consegue continuar crescendo assim. Aí dá um pouco de desânimo. Pô, eu não cresci 9%, eu cresci 30% ao ano. Mas depois que você tem uma receita... Você tem uma base. Você tem já, sei lá, 1.000 clientes. Já está faturando mais de 30 milhões de reais por ano. Não tem como continuar crescendo, entendeu? Então você tem que fazer, é assim mesmo. Então é muito bom, né? E várias dessas soluções que eles fazem servem para dentro das empresas grandes. Uma DASA, uma Redditor, entendeu? Se for construir tudo dentro de casa, às vezes por vaidade do nosso time, de tecnologia, dos nossos médicos, você leva um ano, entendeu, cara? Usa. Claro. Então tem sempre incentivado, para que a gente vai fazer se já tem uma health tech fazendo isso? Claro. Usa. Claro. Usa de forma white label, não vai nem aparecer o nome da health tech, mas é espetacular ter esse convívio com a garotada. E tem que estar sempre, tem quem gosta de saúde e tecnologia em saúde, de inovação, tem um evento chamado HIMSS, que é em Orlando, é espetacular, tudo de inovação na saúde. Então, a gente tem que estar sempre procurando ver coisas novas, né? E para o próprio público interno na DASA, dessa fase, desse mundo novo que a gente está vivendo, também precisa ter uma forma de empreender, ou você ter os motivadores certos, entender muito a jornada desses colaboradores de, sei lá, 30 anos para baixo, porque eles trabalham lá também, né? E eles querem ter uma experiência, posso imaginar, assim como eu vejo várias empresas grandes como vocês, experiência que seja motivadora, satisfatória, que eu tenha símbolos disso, né? Então a gente é muito atento a acompanhar essa jornada, entender os sinais todos. Uma coisa, e esses jovens eles dão valor também, né? Quando vê que, eu estou numa empresa que tem um propósito bacana. É saúde, tem muita ineficiência, tem desperdício, assim, saúde é muito heterogênea, não estou nem falando da saúde pública, né? Tem tanta coisa que, por exemplo, a gente criou alguns algoritmos de inteligência artificial dentro da DASA, na primeira época do Covid, eu poder criar um algoritmo que faz o diagnóstico de Covid pulmonar, eu disponibilizei para vários hospitais públicos. Isso é muito bacana, entendeu? Então, quando você leva a tecnologia, leva a transformação digital,
você democratiza. Né? Se eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial que foi criada, eu vou disponibilizar, entendeu? Isso é Claro. espetacular. Claro. Né? Então, é muito bacana. E toda hora aparecendo coisas novas. A gente estava conversando agora, né? Você poder usar na saúde, que a gente chama de os IoTs, Internet of Things. Os devices são os dispositivos multissensores. Tudo que eu conecto, coloco no paciente, eu tenho dados, entendeu? Da escuta, direção de pele, ouvido. Isso, com inteligência artificial, daqui a pouco, facilita a vida do médico. Quando o médico entrar, já está lá, Exato. tá dando até o diagnóstico, entendeu? Então, isso é muito bacana. Está sempre antenado com isso, né? Romeu, muito obrigado pela sua participação. Passou voando, né? Assim, acho que é sempre uma aula ouvir aqui o Romeu. Nada. Eu tive a chance de ouvi-lo em outros ambientes, outros fóruns, é sempre muito inspirador, vai contribuir certamente para quem está nos ouvindo aqui, seja nos canais da JB, seja nos canais da Dara. Então, mais uma vez, agradecer. Não sei se você quer ter alguma fala final ou deixar algum contato seu, as pessoas podem querer se relacionar, falar com você, te procurar, não sei o que você... Não, primeiro te agradecer, é um prazer estar aí com você, né? Te conheço desde amigo da sua mãe há anos, né? Parabéns pelo trabalho, acho que você poder ajudar as empresas a poder ter uma comunicação correta e estar incentivando o colaborador, aprendendo e da forma certa, né? E poder trazer ferramentas de gestão, né? É espetacular, pô, parabéns. E é um prazer estar aqui, é bom demais poder estar falando um pouquinho de saúde, que eu gosto, né? E é fácil, você me contata no LinkedIn. LinkedIn é um caminho. É um prazer. Bom, obrigado. Bom. Obrigado para quem nos acompanha até aqui, muito obrigado também pela audiência. Temos mais episódios logo mais, vamos liberando aos poucos. E aqui hoje estivemos com o Romeu. Obrigado, Romeu, mais uma vez. A gente se vê na próxima, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Dialogue.